Senhor presidente do Senado Federal, senhoras senadores, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, o nosso bom dia. Há anos, o Brasil lida com grandes problemas. Uma economia claudicante, crises que retiraram o poder de compra da nossa população e altos níveis de desemprego. Nada, contudo, nos alarma mais do que colocar em xeque o futuro do Brasil. Sabemos que a educação é o elemento central e propulsor de um país moderno, eficiente e inclusivo. Assim, foi com enorme coragem e senso de responsabilidade que este governo, o governo Temer, atacou, nos seus primeiros meses, um dos problemas centrais do nosso atraso. Foi com grande alegria que vi o Ministério da Educação enviar proposta de reforma do nosso combalido ensino médio. Não é segredo que nossa educação precisa de reformas. O ensino médio é o elemento fundamental desse caminho virtuoso que nosso país necessita trilhar com muita urgência. O PISA, que é a avaliação internacional promovida pela OCDE, mostrou que o Brasil está estagnado entre as últimas posições de um ranking de 70 países. Nacionalmente, o IDEB, que é a avaliação nacional, mostrou que falta qualidade nos sistemas de ensino. A meta foi cumprida apenas até o 5º ano do ensino fundamental. O ensino médio concentrou os piores indicadores. Um dos pontos centrais da reforma permeia o que chamamos de itinerários formativos, que é a mesma coisa que carreira. O que chamamos de itinerário, ele oferece um verdadeiro cardápio educativo, que oferece aos nossos alunos a opção de aprofundar seus estudos em suas áreas de aptidão. Uma necessária revolução de nosso modelo educacional. Como relator da medida provisória 746/16, que reforma o ensino médio, enxerguei realmente essas carreiras ou itinerários formativos como grande diferencial da proposta. Conheço a educação como professor e reitor que fui e entendo os dilemas enfrentados por nossos estudantes. As 13 disciplinas tradicionais do modelo anterior, ofertadas ao longo de 3 anos do ensino médio, simplesmente não atendiam os anseios dos alunos e contribuíam para o aumento dos índices de evasão e repetência, cujo custo chega a 35 bilhões por ano. Senhor presidente, pensando nisso, para que os alunos se sintam mais estimulados a estudar com a reforma do ensino médio, além do conteúdo mínimo obrigatório composto pela Base Nacional Curricular, que vai ser compartilhada por todos os cursos de ensino médio do país, as escolas podem escolher como irão ofertar as diferentes opções chamadas de itinerários formativos. As escolas deverão oferecer pelo menos uma entre 5 áreas de interesse dos alunos, quais sejam linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnico-profissional. Sendo assim, os alunos que têm interesse em artes cênicas, por exemplo, ou em artes plásticas, ou em teatro, ou em cinema, jornalismo, música, por exemplo, a optarem pelo itinerário, ele vai optar linguagens e suas tecnologias. Não há necessidade de optar por outra carreira ou por outro itinerário formativo. E assim eles terão o direcionamento para essa área, com foco no curso de sua escolha.
Da mesma forma, os alunos interessados em cursos como engenharia civil, engenharia elétrica, agronomia, mecatrônica, robótica, qualquer curso da área exatas, poderão optar pelo itinerário matemática e suas tecnologias. E assim sucessivamente. De acordo com a vocação futura, com o que ele pretende fazer, ele vai escolher um dos itinerários, já direcionado para não perder tempo com disciplinas que ele não aproveitará no curso superior. Um dos questionamentos que me são feitos com frequência diz respeito às escolas que eventualmente não puderam ofertar os 5 itinerários. Como ficaria a situação do aluno que não tem acesso ao itinerário que gostaria? Essa é a pergunta que é formulada sempre. E nós podemos mostrar praticamente que a lei é clara. A reforma do ensino médio se preparou para situações como essa e prevê a possibilidade da utilização integrada dos itinerários, onde o aluno pode mesclar um itinerário com outro itinerário, ou ainda cursar a Base Nacional Comum Curricular na escola de seu município e buscar o itinerário que ele deseja de sua escolha em outra escola. Cabe ressaltar que o aluno não precisa ficar preso ao itinerário escolhido, sendo possível trocá-lo caso tenha percebido que a escolha feita não foi a mais pertinente frente às suas habilidades. Isso acontece, inclusive, nos cursos superiores. Às vezes o aluno está cursando, por exemplo, odontologia, e na metade do curso ele sente que não tem aptidão para aquele curso que ele tinha escolhido. Ele pode mudar para outro curso, para economia, para medicina, para fisioterapia. Isso, na verdade, acontece muito nas escolas superiores. O que se faz necessário hoje é observar que muitos alunos já chegam no ensino médio sabendo qual carreira gostariam de seguir. Porque o aluno já desde o ensino fundamental, ele já tem, na verdade, na sua cabeça, qual o curso superior que ele pretende fazer, pela sua vocação e muitas vezes pelo próprio mercado. E se sente frustrado por ter que estudar, como acontece hoje, todas as 13 disciplinas que nada tem a ver com a profissão almejada, somente algumas. Essa reforma segue o exemplo de países que já passaram por adaptações em prol dos alunos e hoje galgam as melhores posições nos rankings da qualidade de ensino. Estive visitando embaixadas em Brasília com vistas a pesquisar os sistemas de educação do mundo. Visitei a Embaixada da Finlândia e lá, por exemplo, ela chegou ao topo dos rankings internacionais após implementar profundas reformas no sistema escolar há mais de 40 anos e chegou a ter o melhor sistema educacional do mundo na década passada. No ensino médio finlandês, há uma divisão. O aluno pode ir para o sistema vocacionado, para o ensino profissional, técnico, que prepara para uma carreira, ou para o sistema acadêmico, voltado para a universidade. É o caso do Brasil. Ele pode ir para a formação técnico-profissional e, posteriormente, ele pode continuar seus estudos em nível superior em outra carreira que ele deseja fazer. Ao encontro do que se buscou com a reforma educacional do Brasil, o sistema finlandês chama atenção pelos métodos de ensino alternativos, que estimulam os alunos a ter mais autonomia no aprendizado e a desenvolver competências menos tradicionais. Isso é importante porque a aprendizagem não é só feita na escola, é feita em todos os locais, em museus, em bibliotecas, em diversos outros ambientes, porque o aluno aprende sempre, ele tem sempre essa capacidade. E diferentes ambientes oferece e agrega muito mais conhecimento ao aluno. Na Coreia do Sul, por exemplo, assim como na Finlândia, o estudante pode optar por frequentar cursos com diferentes ênfases. E o ensino médio é composto por aulas avançadas, em matérias que o estudante pretende seguir na faculdade. Os americanos, por exemplo, mantêm apenas 3 disciplinas obrigatórias: inglês, matemática e história.
As demais são matérias de escolha livre do aluno e ficam a critério de cada um, que terá mais liberdade para aprofundar nas áreas do seu interesse. Vejam que tais países já trabalham com esses modelos há mais de 40 anos e com pleno sucesso. Então, a reforma do ensino médio, feita no Brasil, vai ser um passo importantíssimo em direção ao desenvolvimento do nosso país. É por meio da educação que é possível preparar nossos jovens para os desafios de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, porque a educação é um fator de desenvolvimento econômico e social, isso já é do conhecimento de todos. Os itinerários formativos são elementos propulsores de uma sociedade desenvolvida, onde a aptidão de cada estudante será responsável por direcionar os seus talentos em direção ao futuro. Nada é mais urgente e relevante do que educação, senhor presidente. Nosso governo mostrou que tão importante quanto recuperar a economia é reformar a nossa educação. A nova lei da reforma do ensino, de número 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, criará as bases de um horizonte promissor para o nosso país. Nesse momento, eu quero louvar também o ministro da Educação, Mendonça Filho, pela sua ousadia, pela sua coragem em fazer essa reforma, ao presidente Temer e a todos aqueles que, na verdade, se engajaram nesse processo. Parabenizar todos os meus pares aqui no Senado pela aprovação com bastante celeridade, pela urgência da reforma. Então, senhor presidente, era isso que eu ia falar. Muito obrigado. Me concede uma parte, senador? Pois não. Primeiramente, lhe parabenizar pela relatoria dessa importante medida provisória e dizer da expectativa que hoje todo o sistema de educação está com a implantação dessa reforma. Digo isso daqueles que querem ver a educação no Brasil melhorar, porque também tem o time que joga contra, que vão nas escolas para doutrinar, para falar mal do governo e que, na verdade, não pretende mudanças algumas no ensino brasileiro. Entretanto, é bom a gente dizer que essa reforma, em que pese a sua importância, ela veio muito tarde. E louve-se novamente a coragem do governo de chegar no momento em que sofria todas as críticas, teve coragem de colocar para funcionar. Porque nós temos um grupo de gente no Brasil que quer debater o assunto eternamente, ad eterno. Tudo que é mudança que se propõe, fala, não, temos que discutir mais e mais e mais. Enquanto essas pessoas discutiam, os nossos índices caíam vertiginosamente e nós perdíamos o bonde da história. Nos BRICS, que foi o Brasil, China, Índia, Rússia, África do Sul, nós estávamos na rabeira daquele grupo. A Índia hoje vende serviços. Boa parte do imposto de renda, de serviço de call center norte-americano, são prestados por cidadãos da Índia. Quer dizer, atravessa praticamente o planeta e eles prestam esse serviço lá. Por quê? Falam a língua fluentemente, têm conhecimento técnico. Enquanto isso, nós não temos serviço para vender nem para dentro do Brasil. Boa parte da nossa indústria, do nosso setor produtivo, reclama que nós não temos mão de obra qualificada. No momento de grande desemprego, tem muito emprego, tem muitas vagas sem serem preenchidas, mas faltam pessoas qualificadas. E aí é que vem a importância dessa reforma, porque nós vamos ter, a partir daqui, se realmente for implantada, porque nós temos que colocar esse se, porque, veja bem, nós já tivemos outras reformas, e cito aqui, por exemplo, quando foi colocado a questão da escola ciclada, que era um projeto maravilhoso, foi implantado apenas a parte que o aluno não reprovava. E aí nós ficamos, com o passar do tempo, com uma coisa pior do que estava, porque ficou uma horda de estudantes, de analfabetos funcionais.
Alunos que chegavam no terceiro ano sem saber interpretar um texto. E eu não preciso falar muito para Vossa Excelência disso, porque Vossa Excelência, desde a década de 70, trabalha no ramo de educação. Então, senador, eu louvo Vossa Excelência por esse discurso, por essa sua fala. É importante que continuemos falando da reforma aqui. É importante que nós continuemos falando de educação. Nós falamos recentemente muito de segurança pública, mas estaríamos falando menos se tivéssemos falado mais de educação. Muito obrigado pela parte. Senhor senador Pedro Chaves. Pois não. Permite uma parte? Pois não. Senador, em primeiro lugar, eu quero também cumprimentá-lo, não apenas pelo pronunciamento que acaba de fazer e que acompanhei com toda atenção, mas principalmente por sua relatoria a respeito da reforma do ensino médio. Vossa Excelência fez quase um milagre, porque se trata de uma das matérias mais polêmicas do Brasil, dizendo respeito à educação. E sua proposta passou aqui no Congresso. E eu gostei quando Vossa Excelência relatou agora que visitou algumas embaixadas aqui em Brasília para saber como é o ensino médio na Finlândia, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos. E me chamou a atenção a ênfase que Vossa Excelência deu ao ensino nos Estados Unidos, onde há apenas 3 matérias obrigatórias: matemática, inglês e história. E é isso que nós precisamos mostrar à sociedade brasileira. Os nossos estudantes de hoje têm direito de se encaminharem para aquilo que tem vocação e tem gosto, de tal modo que possam escolher as matérias que lhe vão ser úteis. Como jornalista que sou e fui e continuo sendo durante décadas, há coisa de 10 ou 12 anos, fiz matéria no Canadá a respeito do ensino, visitando o Canadá francês, principalmente as universidades de Laval, em Quebec, Universidade de Trois-Rivières, entre outras. E lá me chamou a atenção que durante o período de férias dos canadenses, nas empresas, nas repartições públicas, no comércio, são dadas oportunidades para os estudantes fazerem um estágio em diversas funções, gerências, supervisões, trabalhos de vendas, no trabalho industrial, de modo que eles começam a ser preparados para o seu futuro. E é isso que nós precisamos no Brasil, que quem quer ser advogado vai estudar as matérias que lhes serão apropriadas. O português, o direito romano, não é? O latim, que é muito desprezado, mas o latim é importantíssimo. A pessoa que estudou latim sabe falar português, porque conhece 40% da origem das palavras. Aquele que quer ser engenheiro vai aprender fortemente matemática, cálculos, porque não adianta perder muito tempo numa diversidade de matérias que mais tarde não lhe vão servir. Então, eu lhe cumprimento pela relatoria da matéria do ensino médio, por seu discurso, e aproveitar para enfatizar aqui nessa oportunidade que a reforma passou e nós devemos cada vez mais reforçar esta conveniência desse Brasil tão crítico, de tanta falta de profissionais habilitados. Segundo uma pesquisa feita há pouco tempo, já estou concluindo, apenas 9% dos brasileiros que trabalham têm formação qualificada. Isso é muito pouco. Então, nós precisamos qualificá-los, dando-lhes o direito de aprender aquilo que lhes vai servir futuramente na profissão. Muito obrigado. Obrigado. Bom, quero agradecer muito a parte do meu amigo, senador José Medeiros, que também é um grande conhecedor de educação,
uma contribuição muito efetiva, ele sempre oportuno nos apartes, acrescenta muito aos discursos e realmente eu acolho totalmente o que ele colocou. Nós temos que implementar rapidamente essa reforma, que o Brasil tem urgência disso. E agradeço muito essa oportunidade. E também ao Lazier pela sua experiência, é um homem ligado realmente à imprensa, mas também antenado às áreas da educação, porque nada está fora da educação. E a sua experiência internacional, também estive no Canadá, e conheço bem as universidades e sei a forma com que eles tratam, porque lá há uma preocupação das empresas em contribuir para a formação dos alunos. Isso no Brasil precisa mudar um pouco a cultura. Às vezes os alunos vão fazer estágio nas empresas e as empresas, na verdade, acham que eles estão somar com isso. Mas muitas empresas abrem as portas totalmente. Temos que mudar um pouquinho a filosofia nesse aspecto. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao presidente pela tolerância do tempo e dizer que acredito muito nessa reforma, acredito muito nesse novo currículo, no seu formato e tudo mais, e o Brasil vai ser diferente a partir de agora. Haverá 2 momentos, antes da reforma e depois da reforma, principalmente no ensino médio. Muito obrigado, um abraço.